Vidas dos mensageiros de Deus são certamente sempre um bom exemplo para a nossa vida hoje. Portanto, aprender a compreender as diversas sabedorias de sua vida seria muito útil para nós. Abraão recebeu o título de o amigo de Deus. Foi o antepassado de muitos grandes profetas, e é tido em alta estima por todas as principais religiões reveladas, ou seja, judaísmo, cristianismo e islamismo. Existem diferentes narrações, feitas por diferentes estudiosos islâmicos, sobre a idade de Abraão. Alguns dizem que ele viveu 169 anos, alguns dizem que ele viveu na terra por 175 anos, e alguns dizem que a idade de Abraão era de 195 anos. No entanto, todas as narrações sugerem que Abraão viveu mais de 150 anos na terra. Abraão é um profeta que é testado por Deus, e apesar de severas provações e desafios, Abraão foi mostrado como um servo que cumpriu sua promessa, e sempre mostrou uma atitude respeitável. Abraão era filho de Azar. Abraão nasceu na antiga cidade de Ur da Caldeia, também conhecida como Babilônia, ou Babilônia, atualmente localizada no Iraque. Ele nasceu em uma casa de idólatras, e seu pai era um conhecido escultor de ídolos. Quando criança, Abraão costumava observar seu pai esculpindo esses ídolos em pedras ou madeira. Naquela época, algumas pessoas adoravam ídolos de pedra e madeira, outras adoravam os planetas, as estrelas, o sol, a lua, e algumas outras adoravam seus reis e governantes. Deus dotou Abraão de compreensão espiritual, e deu-lhe sabedoria desde tenra idade. Como Deus diz no Alcorão Sagrado capítulo 21 e versículo 51, na verdade, concedemos anteriormente a Abraão sua porção de orientação, e estávamos bem familiarizados com ele quanto à sua crença na unicidade de Deus. Durante a sua infância, Abraão percebeu que o seu pai fazia estátuas estranhas. Um dia, ele perguntou sobre a criação de seu pai, então seu pai lhe disse que estas eram as estátuas dos deuses. Abraão ficou surpreso e rejeitou espontaneamente a ideia. Quando criança, ele brincava com estátuas sentadas nas costas, como as pessoas sentam nas costas de burros e mulas. Um dia, seu pai o viu montando uma estátua chamada Marduk. Naquele momento, seu pai ficou furioso e ordenou que seu filho não voltasse a brincar com a estátua. Abraão perguntou: "O que é esta estátua, meu pai?" "Ela tem orelhas grandes, maiores que as nossas." Seu pai respondeu: "É Marduk, deus dos deuses, meu filho, e as duas grandes orelhas, como símbolo de grande inteligência." Isso fez Abraão rir. Ele tinha apenas 7 anos naquela época. Abraão notou que as estátuas, que foram feitas pelo seu pai, não comiam nem bebiam, e não conseguiam falar, mesmo que alguém as derrubasse, incapaz de se levantar e ficar de pé como estava. Como os humanos imaginam que essas estátuas podem trazer danos e benefícios para eles? O povo de Abraão tinha um grande templo cheio de ídolos. As maiores estátuas foram colocadas no meio do templo. Abraão, que costumava ir ao templo com seu pai quando era criança, desprezava muito todos esses ídolos feitos de madeira e pedra. O que o surpreendeu foi a forma como seu povo se comportava ao entrar no local de culto. Demonstrava submissão e honra diante das estátuas. Eles até choraram e imploraram por diversas coisas, como se as estátuas ouvissem o que eles reclamavam e falavam. A princípio tal visão lhe pareceu engraçada, mas depois ele começou a ficar com raiva. O que aumentava o problema era que seu pai queria que ele fosse padre quando crescesse. Ele não queria nada mais de seu filho além de reverências por aquelas estátuas de Abraão, mas Abraão nunca parou de demonstrar seu ódio e desdém por elas. Um dia, Abraão e seu pai foram ao templo. Houve uma festa em frente às estátuas, e no meio da festa houve um sacerdote que deu um briefing sobre a grandeza dos deuses ídolos. O padre implorou à estátua que amasse o seu povo, e lhe desse sustento. De repente, o silêncio foi quebrado pela voz de Abraão dirigida ao padre: "Ó padre, ele nunca vai te ouvir. Você acredita que ele te ouviu?" As pessoas começaram a procurar a origem da voz. Eles descobriram que era a voz de Abraão. Então o padre começou a demonstrar sua ansiedade e raiva. De repente o pai de Abraão tentou acalmar a situação, e disse que o filho estava doente, e não sabia o que estava dizendo. Então ambos saíram do templo. O pai acompanhou Abraão até a sua cama, e tentou fazê-lo dormir. No entanto, ele não queria dormir. Abraão levantou-se da cama, saiu de casa, e foi para uma montanha.
Ele caminhou sozinho no escuro até escolher uma caverna onde se sentou apoiando as costas na parede. Na caverna de onde a vista do céu era clara, Abraão passou algum tempo olhando para o céu. Ele estava olhando para planetas e estrelas que eram adorados por algumas pessoas na Terra. Seu jovem coração estava cheio de uma dor tremenda. Ele considerou o que estava além da lua, das estrelas e dos planetas, ou seja, Deus, e ficou surpreso ao ver que esses corpos celestes eram adorados pelos homens, embora tivessem sido criados para adorar e obedecer ao seu Criador. Abraão voltou para sua casa e perguntou ao seu pai, e também ao seu povo, quem adorava esses corpos celestes. Como Deus narra as palavras de Abraão no Alcorão capítulo 6 e versículo 74 a 76, e lembre-se quando Abraão disse a seu pai Azar: você toma ídolos como Alira, deuses? Em verdade, vejo você e seu povo em Ero manifesto. Assim mostramos a Abraão o reino dos céus e da terra para que ele seja um daqueles que têm fé com certeza. Quando a noite o cobriu de escuridão, ele viu uma estrela. Ele disse: este é meu Senhor. Mas quando tudo se firmou, ele disse: não gosto daqueles que se firmam. E quando viu a lua nascendo, disse: este é meu Senhor. Mas quando o sol se pôs, ele disse: a menos que meu Senhor me guie, certamente estarei entre o povo que se perdeu. E quando ele viu o sol nascendo, ele disse: este é meu Senhor. Isto é maior. Mas quando se estabeleceu, ele disse: ó meu povo, na verdade estou livre daquilo que vocês associam a Deus. Na verdade, voltei meu rosto para aquele que criou os céus e a terra, inclinando-me para a verdade, e não sou daqueles que associam outros a Deus. E seu povo discutiu com ele. Ele disse: você discute comigo sobre Deus, enquanto ele me guia? E não temo que você associe a ele, e não será prejudicado, a menos que meu Senhor queira alguma coisa. Meu Senhor abrange todas as coisas em conhecimento. Então você não vai se lembrar? E como devo temer o que você associa, se você não teme ter associado a Deus aquilo para o qual ele não lhe enviou nenhuma autoridade? Então, qual das duas partes tem mais direito à segurança, se você quiser saber? Aqueles que acreditam e não misturam a sua crença com a injustiça, esses terão segurança e serão corretamente guiados. E esse foi o nosso argumento conclusivo que apresentamos a Abraão contra o seu povo. Elevamos gradativamente quem quisermos. Na verdade, o seu Senhor é sábio e sabedor. Isso foi dito no Alcorão em capítulo 6 e versículo 80 a 83. Nesse debate, Abraão esclareceu ao seu povo que estes corpos celestes não servem como divindades, e não podem ser adorados como parceiros de Deus. Na verdade, estes corpos são coisas criadas, moldadas, controladas, geridas e feitas para servir. Eles aparecem algumas vezes e desaparecem em outras, desaparecendo de vista do nosso mundo. No entanto, Deus não perde nada de vista, e nada pode ser escondido dele. Ele é sem fim, eterno, sem desaparecimento. Não há outra divindade além de Deus. Abraão fez o seu melhor para tornar o seu povo atento à crença na unicidade de Deus e à adoração somente a ele. Quando ele disse ao seu pai e ao seu povo: o que são essas estátuas às quais vocês são devotados? Eles disseram: encontramos nossos pais adoradores delas. Ele disse: vocês certamente estavam, você e seus pais, em erro manifesto. Eles disseram: vocês trouxeram nós a verdade, ou você é um daqueles que brincam? Ele disse: não, antes, seu Senhor é o Senhor dos céus e da terra que os criou, e eu, para isso, sou daqueles que testemunhar. O raciocínio de Abraão ajudou a revelar a verdade, e deu início à luta entre ele e seu povo. Inclusive quem mais se opôs a ele, e ficou irritado com sua atitude, foi seu pai e seu tio, que o criou. O pai disse ao filho: ó Abraão, você me traiu, e foi desonroso para mim. Abraão respondeu, conforme mencionado no Alcorão, quando ele disse a seu pai: ó meu pai, porque você adora aquilo que não ouve, e não vê, e não irá beneficiá-lo de forma alguma? Ó meu pai, de fato veio a mim com conhecimento aquilo que não veio para você, então siga-me. Eu lhe mostrarei um caminho reto. Ó meu pai, não adore Satanás. Na verdade, Satanás sempre foi, para o mais misericordioso, desobediente. Ó meu pai, na verdade temo que alguém o toque uma punição do misericordioso, para que você fosse um companheiro de Satanás, no fogo do inferno. O pai de Abraão levantou-se imediatamente, e explodiu sua raiva em Abraão, e lhe disse: se você não parar de pregar, eu vou te matar com uma pedra.
e isso será uma punição apropriada para qualquer um que se oponha ao meu Deus. Saia da minha casa, eu não quero mais ver você sair. Sendo um filho sábio e um profeta nobre, Abraão não fez seu pai se sentir tolo, nem discutiu desrespeitosamente com seu pai. Ele dialogou com seu pai usando a ética do profeta. Ao ouvir as palavras duras e a ameaça de assassinato de seu pai, ele disse gentilmente: "Que a paz esteja com você, vou pedir perdão ao meu senhor, certamente ele é muito bom para mim, e vou me distanciar de você, e daquilo que você adora além de Deus, e vou orar ao meu senhor, espero que não ficar desapontado com a oração ao meu senhor." Após esta conversa, Abraão saiu da casa do pai. Abraão, mais uma vez, tentou convencer o seu povo, contando-lhes sobre a beleza das criações de Deus, seu poder, sabedoria e unidade de Deus. Contudo, o povo não desistiu, mas agarrou-se firmemente à idolatria. Abraão decidiu fazer algo a respeito do seu estado de descrença, mas não o revelou. Ele sabia que haveria uma grande festa na outra margem do rio, que contaria com a presença de todo o povo. Abraão esperou até que a cidade ficasse vazia, depois saiu com cautela, direcionando seus passos em direção ao templo. As ruas que conduziam a ele estavam vazias, e o próprio templo estava deserto, pois os sacerdotes também tinham ido ao festival fora da cidade. Abraão foi até lá carregando um machado afiado. Ele olhou para as estátuas de pedra e madeira dos deuses, e para a comida colocada diante deles como oferendas. Abraão perguntou a todas as estátuas ao seu redor: "Você não comerá da oferta que está diante de você? Qual é o seu problema para você não falar?" Abraão imediatamente levantou o machado na mão, e começou a destruir os falsos deuses, que eram adorados pelas pessoas. Abraão destruiu todos eles, exceto o maior. Ele pendurou o machado no ombro, pois esta estátua destruiu as outras estátuas. Depois de destruir os falsos deuses, ele se sentiu em paz. Ele saiu do templo. Ele cumpriu o seu voto de mostrar ao seu povo uma prova prática da sua tolice em adorar algo diferente de Deus. Quando o povo voltou, ficou chocado ao ver seus deuses despedaçados, espalhados por todo o templo. Eles começam a pensar quem é a causa de tudo isso. Finalmente eles souberam e perceberam que este era o profeta Abraão, que os havia convidado a adorar Deus. Pediram imediatamente a presença de Abraão. Quando Abraão veio até eles, perguntaram-lhe. Eles disseram: "Foi você quem fez isso aos nossos deuses, ó Abraão?" Respondeu com um sorriso, e depois apontou para o maior Deus pendurado, em cujo ombro ele pendurou o machado. Abraão disse: "Na verdade, a grande estátua fez isso, então pergunte aos ídolos, se eles podem falar." As pessoas disseram: "A quem devemos perguntar?" Abraão respondeu: "Pergunte ao seu Deus." Aí eles dizem: "Você não sabe que eles não estão falando?" Abraão respondeu: "Porque vocês adoram algo que não pode falar, algo que não pode pagar os benefícios, e algo que não pode prejudicá-los? Vocês não querem pensar por um momento onde suas mentes estão, e seus deuses foram destruídos? Enquanto o maior Deus se levanta, e apenas olha para isso. Esses deuses não são capazes de evitar a destruição de si mesmos, então como eles podem trazer o bem para você? Você não quer pensar por um momento. O machado está no ombro de maior Deus, mas estranhamente ele não pode dizer o que aconteceu. Ele não pode falar, ouvir, mover-se, ver, beneficiar e não causar danos. Ele é apenas uma pedra, então por que as pessoas adoram pedras? Deus narra o evento em suas palavras no capítulo 21 e versículos 59 a 67. O profeta Abraão foi capaz de subjugá-los com argumentos lógicos. No entanto, a sua arrogância não lhes permitiria admitir a sua tolice. Tudo o que podiam fazer era usar o seu poder de autoridade, como os tiranos costumam fazer, para punir Abraão. Eles o mantiveram acorrentado e planejaram sua vingança. Os idólatras não querem que as pessoas adorem outros que não sejam ídolos. Eles decidiram jogar Abraão no maior incêndio que pudessem acender, com a intenção de queimá-lo vivo. Todos os descrentes foram ordenados a juntar lenha para o fogo como um serviço aos seus deuses. Durante vários dias recolheram a lenha. Eles cavaram um buraco fundo, encheram-no de lenha e acenderam-no. Trouxeram uma catapulta com a qual lançarão Abraão no fogo. Amarraram as mãos e os pés de Abraão com cordas, e colocaram-no na catapulta. O fogo estava pronto e suas chamas alcançavam o céu. As pessoas afastaram-se da cova por causa do grande calor.
Então o sumo sacerdote deu ordem para lançar Abraão no fogo. O anjo Gabriel chegou perto da cabeça de Abraão e perguntou-lhe: Ó Abraão, você deseja alguma ajuda? Abraão respondeu: Nada de você, só se fosse de Deus. A catapulta foi disparada e Abraão foi lançado no fogo. Mas a sua descida até as chamas foi como descer os degraus de um jardim fresco. As chamas ainda estavam lá, mas não queimaram Abraão, pois Deus emitiu sua ordem. O fogo estava sujeito ao comando de Deus até esfriar e trazer a salvação para Abraão. O fogo queimou apenas as cordas que prendem Abraão. Ele estava calmo no meio do fogo, como se estivesse sentado no meio do jardim. Ele louvou a Deus e o glorificou. O que está em seu coração é apenas amor ao amado, ou seja, Deus. O coração de Abraão não estava cheio de medo, arrependimento ou lamentação. A única coisa em seu coração era apenas amor por Deus. O fogo estava pacífico e frio. Na verdade, aqueles que amam a Deus não sentirão medo. O povo, os chefes e os sacerdotes observavam o fogo à distância, enquanto este enorme fogo queimava os seus rostos e quase os sufocava. Continuou queimando por tanto tempo que os descrentes pensaram que nunca se extinguiria. Quando queimou, eles ficaram muito surpresos ao encontrar Abraão, saindo do poço intocado pelo fogo. Seus rostos estavam pretos por causa da fumaça, mas o rosto de Abraão estava brilhante com a luz e a graça de Deus. O fogo intenso esfriou para Abraão e apenas carbonizou as cordas que o prendiam. Ele saiu do fogo como se estivesse saindo de um jardim. Os incrédulos gritaram de espanto ao se sentirem derrotados por Abraão. Deus diz no Alcorão Sagrado em capítulo 21 e versículo 70, e eles pretendiam prejudicá-lo, mas nós os tornamos os maiores perdedores. Este milagre envergonhou os tiranos, mas não arrefeceu a chama da raiva em seus corações. No entanto, após este evento, muitas pessoas acreditaram na pregação de Abraão sobre a unicidade de Deus, embora mantivessem sua crença em segredo por medo de dano ou morte nas mãos dos governantes. Abraão estabeleceu um raciocínio definido contra os idólatras. Nada lhe restou para provar, exceto raciocinar contra os governantes que se proclamavam deuses. O Alcorão discute uma certa conversa entre um governante injusto e Abraão. Embora na narração do Alcorão, o nome do rei não tenha sido revelado, muitas fontes históricas sugerem que foi Namrud, e Namrud tornou-se extremamente arrogante, devido à sua riqueza e poder, a ponto de afirmar que possuía o poder da criação, e reivindicar a divindade para si mesmo. Namrud proclamou-se como um deus vivo, e foi adorado como tal pelos seus súditos. Namrud, rei da Babilônia, sentiu que seu trono estava em perigo, e que estava perdendo poder, porque ao testemunhar Abraão saindo ileso do fogo, a maioria de seu povo começou a acreditar em Deus, e Abraão, sendo um verdadeiro profeta de Deus. Namrud queria debater com Abraão, e mostrar ao seu povo que ele, o rei, é de fato o Deus, e que Abraão era um mentiroso. Ele temia que o status de divindade que proclamara para si mesmo não fosse desafiado por um ser humano comum. A fim de salvaguardar os seus interesses, ele convocou Abraão ao palácio e manteve um diálogo com ele que Deus narrou no Alcorão, em capítulo 2 e versículo 258. Você não pensou naquele que discutiu com Abraão sobre seu Senhor, Deus, porque Deus lhe deu o reino? Quando Abraão lhe disse: Meu Senhor Deus é aquele que dá a vida e causa a morte. Ele disse: Eu dou a vida e causo a morte. Abraão disse: Em verdade, Deus faz com que o sol nasça do leste. Então faça com que ele nasça do oeste. Assim, o incrédulo foi totalmente derrotado. Deus não guia as pessoas que são malfeitores. Rei não sabia o que dizer e o que fazer. Depois que Namrud foi silenciado por Abraão, e o Abraão deixou o palácio real, então a verdade do profeta Abraão se espalhou por todo o país. Os humanos começaram a falar sobre seu milagre e sua salvação do fogo, e suas discussões com o rei que o deixaram sem palavras. Abraão continuou a chamar as pessoas a acreditarem em Deus, exercendo um grande esforço para guiar o seu povo para o caminho certo. Ele tentou todos os meios possíveis para convencê-los. Porém, apesar de seu amor e cuidado pelo povo, eles não o ouviram e o abandonaram. Apenas uma mulher e um homem do seu povo partilhavam a sua crença em Deus. A mulher se chamava Sara, que mais tarde se tornou sua esposa, enquanto o homem era Ló, que mais tarde se tornou profeta depois dele.
Quando Abraão percebeu que ninguém mais acreditaria no seu chamado, decidiu migrar. Antes de sua migração, ele convidou seu pai a acreditar em Deus. Ele sabia que seu pai era inimigo de Deus e não acreditaria. Deus diz no Alcorão em capítulo 9, e versículo 114, e o pedido de perdão de Abraão para seu pai foi apenas por causa de uma promessa que ele lhe havia feito. Mas quando se tornou evidente para Abraão que seu pai era um inimigo de Deus, ele se dissociou dele. Na verdade, Abraão foi compassivo e paciente. Abraão deixou seu pai, povo e país, e começou sua jornada com sua esposa e Ló para uma cidade chamada Ur, depois para um lugar chamado Hawen, e depois para a Palestina. Deus nos disse no Alcorão em capítulo 29 e versículo 26. Então Ló acreditou nele a mensagem de Abraão sobre o monoteísmo islâmico. Ele, Abraão, disse: Eu emigrarei por causa do meu Senhor. Em verdade, ele é o Todo-Poderoso, o Todo-Sábio. Depois de ir para a Palestina, Abraão foi para o Egito. Durante esta jornada, o profeta Abraão convidou as pessoas a adorarem a Deus, mostrou-lhes o caminho certo, e ajudou os pobres. Uma vez enquanto Abraão e Sara, sua esposa, estavam indo em uma viagem, eles passaram pelo território de um tirano. Alguém disse ao tirano: Este homem, ou seja, Abraão, está acompanhado por uma senhora muito encantadora. Então, ele mandou chamar Abraão e perguntou-lhe sobre Sara, dizendo: Quem é esta senhora? Abraão disse: Ela é minha irmã. Abraão foi até Sara e disse: Ó Sara, não há crentes na superfície da terra, exceto você e eu. Este homem me perguntou sobre você, e eu disse a ele que você é minha irmã. Então não contradiga minha afirmação. O tirano então chamou Sara, e quando ela foi até ele, ele tentou segurá-la com a mão, mas sua mão ficou rígida, e ele ficou confuso. Ele perguntou a Sara: Ore a Deus por mim, e não farei mal a você. Então Sara pediu a Deus para curá-lo, e ele foi curado. Ele tentou segurá-la pela segunda vez, mas sua mão ficou tão ou mais rígida do que antes, e ficou mais confuso. Ele novamente pediu a Sara: Ore a Deus por mim, e não farei mal a você. Sara perguntou a Deus novamente, e ele ficou bem. Ele então chamou um de seus guardas que a trouxera e disse: Você não me trouxe um ser humano, mas me trouxe um demônio. O tirano então deu Agar como serva de Sara. Sara voltou para Abraão enquanto ele estava orando. Abraão, gesticulando com a mão, perguntou: O que aconteceu? Ela respondeu: Deus estragou a trama maligna do infiel ou pessoa imoral e me deu Agar para servir. Sara sabia que seu marido, Abraão, ansiava por um filho. Ela também sabia que estava envelhecendo, e talvez não fosse capaz de dar um filho a Abraão. Ela sugeriu a Abraão que ele deveria se casar com sua serva Agar, e talvez Deus os abençoasse com um filho através dela. Abraão aceitou o conselho de sua amada esposa Sara, e casou-se com Agar. Não demorou muito para que Abraão e Agar fossem abençoados com um menino a quem chamaram de Ismael. Abraão ficou radiante de felicidade com o nascimento do seu primeiro filho. Todos celebraram e agradeceram a Deus por tão grande e bela bênção. Alguns estudiosos dizem que Abraão tinha 86 anos na época do nascimento de Ismael. Com isso, Agar se sentiu superior a Sara por ter dado um herdeiro para Abraão. Sara começou então a ter ciúmes de Agar, e queria que fossem expulsos da família. Abrão ficou preocupado e escutou a voz de Deus, permitindo ele ceder às vontades de Sara. Então o profeta Abraão deixou sua esposa e seu filho, o Ismael, em Meca, seguindo o comando de Deus. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas. Nessa época Abraão ainda não tinha segundo filho, por isso Deus disse seu filho único. Então Abraão comentou com seu filho Ismael sobre essa ordem de Deus, e o Ismael disse: Ó meu pai, faça o que lhe foi ordenado, você me encontrará entre os firmes. Então, quando ambos se submeteram à vontade de Deus, ele o deitou prostrado em sua testa, ou na lateral de sua testa para o abate. E nós o chamamos: Ó Abraão, você cumpriu a visão. Em verdade, assim recompensamos os bons praticantes. Na verdade, isso foi realmente uma provação manifesta, e nós o resgatamos com um grande sacrifício, um carneiro, e deixamos para ele uma boa lembrança entre as gerações por vir em tempos posteriores. Que a paz esteja com Abraão.
Uma vez Abraão perguntou a Deus sobre ressurreição, como Abraão viveu na terra adorando a Deus, santificando-o e chamando as pessoas a adorarem a Deus, e somente a Deus. Mas ele sabia que os seus dias na terra eram limitados, e que estes dias seriam seguidos pela morte, e finalmente pela ressurreição. O conhecimento da vida após a morte encheu Abraão de paz, amor e certeza. Um dia Abraão perguntou a Deus como as pessoas mortas voltariam no dia do julgamento. Deus ordenou-lhe que pegasse 4 pássaros, os separasse em pedaços, e depois misturasse os corpos. Ele então dividiu a mistura em 4 partes, e colocou cada parte no topo de 4 colinas. Ele pediu a Abraão que chamasse os pássaros pelo nome de Deus. Imediatamente, os pássaros remontados às suas partes originais, voltaram à vida. Deus revelou isto no Alcorão em capítulo 2, e versículo 260. Lembre-se de quando Abraão disse: "Meu Senhor, mostre-me como você dá vida aos mortos." Deus disse: "Você não acredita?" Abraão disse: "Sim, eu acredito, mas para ser mais forte na fé." Ele disse: "Pegue 4 pássaros. Faça com que eles se inclinem em sua direção, depois abata-os, corte-os em pedaços e então coloque uma porção deles em cada colina, e chame-os. Eles virão até você rapidamente. E saiba que Deus é todo-poderoso e todo-sábio." Juntos, Abraão e Ismael continuaram a chamar as pessoas para adorarem a Deus, mas não havia lugar apenas para orar a Ele. Abraão desejou que houvesse um lugar especial para as pessoas encontrarem paz e se concentrarem completamente no louvor a Deus. Logo depois, Deus ordenou que Abraão construísse a casa sagrada, a Caaba. Abraão e seu filho trabalharam juntos para construir a Caaba. Eles escolheram um outeiro elevado do terreno circundante e começaram a lançar as fundações. Ismael encontrou as pedras, enquanto seu pai as colocou para construir muros altos. Quando a construção foi concluída, o anjo Gabriel desceu do céu para ensinar a Abraão os rituais do Hajj, quer dizer, o peregrinação. Usando uma grande pedra como plataforma, Abraão dirigiu-se ao seu povo, exortando-os a obedecer a Deus. Esta grande pedra ainda pode ser vista perto da Caaba. É conhecido como local de Abraão. Durante a velhice, Abraão e sua primeira esposa Sara, os anjos vieram na forma de humanos para anunciar 2 notícias, uma boa e uma ruim. A má foi que Deus destruirá o povo de Ló, e a boa foi que o casal gerará um filho, a quem chamaram de Isaque. Após ouvir isso, Sara riu, dizendo: "Como posso ter um filho nesta idade? E meu marido aqui é um homem velho." Os anjos responderam: "Você está surpreso com o decreto de Deus? Na verdade, ele é louvável, todo glorioso." Então depois Sara teve esse filho com graça de Deus. Assim foi a vida do profeta Abraão, que a paz de Deus esteja com ele. Amém. Até o próximo vídeo.